5 erros que cometem as pessoas brasileiras na hora de pensar em investir em imóveis e tentar fazer com que eles se paguem sozinhos no mercado imobiliário. Esse é o tema do nosso podcast de hoje, um tema forte, pesado aqui. 5 erros que fazem as pessoas perderem dinheiro no mercado imobiliário. Eu sou o Leandro Cardoso, investidor, inclusive tenho vários apartamentos e a forma que eu comprei eles é a forma que eles se pagam sozinhos. Eu faço com que eles se pagam sozinhos, dezenas de apartamentos. E hoje eu estou aqui com o Ignacio, eu e ele me convidou para vir aqui. Se apresenta para o pessoal, Ignacio. Eu sou Ignacio Corrales e eu sou investidor e eu sou diretor também da Brokers Digitais. E já ajudei a 2.340 pessoas em 23 eventos chamados workshops com lançamentos imobiliários a investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Nosso método, né? 2, 3. Mágica. Tem muita gente que não investe em imóvel porque não sabe disso. Não sabe que dá para fazer com que os imóveis se paguem sozinhos. Não é mágica, é método. Só que tem 5 erros que a gente tem que cuidar de não cometer. Tem mais, sempre tem mais. Mas tem 5 que a gente quer trazer hoje na conversa. E vamos começar pelo primeiro. Vamos. Comprar imóvel sem saber o valor do aluguel. Quais serão as rendas que eu vou tirar daquele imóvel que eu vou comprar? Simples assim. Tem muita gente que compra o imóvel e não tem nem ideia de quanto vai ser o valor do aluguel. Faz sentido. Ele olha o preço, ele olha o metro quadrado, ele olha várias coisas. Analisa tudo. Mas menos esquece a principal. Pois é. Que é quando a gente compra um imóvel para alugar, para investir, eu preciso entender duas coisas. Ou eu vou pegar esse imóvel para revender depois, ou eu vou comprar esse imóvel para alugar. Quando eu alugo, eu ganho a valorização e ganho o rendimento. E às vezes ganho até a amortização lá na frente. A gente explica outra hora. Então a gente tem várias formas de ter renda num imóvel. E a primeira delas, e uma das mais importantes, é o próprio aluguel que ele vai gerar. Afirmativo. Então pensa comigo, como que é a forma intuitiva de uma pessoa comprar um imóvel? Bom, primeiro ela resolve a entrada, muitas vezes com poupança, outros mais espertos utilizando o período obra, ou seja, eles investem na planta e utilizam o período obra para pagar parcelas daquele investimento. Logo conseguem um financiamento e quando conseguem uma aprovação no financiamento, eles estão dentro. Assinam contrato e na entrega das chaves, assim, pronto senhor, feliz, parabéns! Está aqui o seu imóvel. Parabéns. Nossa, esqueci que tinha que alugar ele, cara. E agora é a hora de ver quanto que é o aluguel. Sim. E aí que eu percebo que o aluguel é menos do que a prestação que eu negociei com o banco. Que é a grande maioria de 80%, 90% dos imóveis no Brasil. Então, a nossa metodologia, método 2 em 3, ele tem como base o aluguel ser maior do que a parcela. É isso que faz diferença para um investidor profissional, um investidor que começa a adquirir mais e mais e mais patrimônio, que tem aquele efeito dominó, que a gente já explicou em outro podcast aqui. É como uma bola de neve. A bola de neve vai enchendo, vai ficando cada vez maior. Isso é possível fazer quando a gente investe em imóvel de maneira certa, mas o mais legal é que a bola de neve cresce sem que você precise colocar mais dinheiro, porque é um próprio sistema que retroalimenta, ele se retroalimenta. Essa que é a metodologia. Então pensa comigo. Como que é o jeito certo de investir em imóveis e fazer, especialmente se tu quer que ele se pague sozinho? Bom, é exatamente o contrário da forma intuitiva. A primeira coisa que você analisa é quanto que está o aluguel daquele imóvel que eu estou querendo comprar, ou quais são as rendas que eu consigo tirar dele, porque às vezes eu não vou tirar a renda dele através do inquilino, às vezes eu vou tirar a renda dele através de hospedagem pelo Airbnb, Booking, aqueles de aplicativo, né? Ou seja, vou alugar por noite, short stay, chama alguns, né? Então, eu tiro mais dinheiro por noite do que um inquilino. Quanto em média, Ignacio? Rendas. Eu quero fazer um papel aqui também eu estou fazendo papel da audiência. Eu quero te fazer pergunta provocativa para trazer mais de você. Então, assim, pegando até como base que o pessoal comenta nas nossas redes sociais. Inclusive, se você não segue lá no Instagram, você tem que seguir lá. Dobre seu patrimônio no nosso Instagram. Segue lá. Qual que é a diferença de uma renda de aluguel normal de uma renda de aluguel de temporada, de Airbnb, por exemplo? Depende da região, depende da localização. Eu gosto de investir em setores que têm uma estabilidade maior nos aluguéis.
Por exemplo, na praia, que são afetadas por clima, como Florianópolis, por exemplo, fica difícil alugar um apartamento durante o inverno. Tudo Sim. bom que Floripa e todas as praias de Santa Catarina estão fazendo um esforço enorme para que isso diminua. Gramado, por exemplo, é um destino que conseguiu. Qualquer época do ano, Qualquer Gramado é época muito bom, é verdade. tá cheio, tá? Que outra cidade no Brasil tem esse tipo de estabilidade? Bom, umas cidades grandes como São Paulo, que não param de crescer, sempre tem evento, saúde, necessidades de hospedagem por causa de não sei, esportes, Sim. ou também relacionado com educação. Então, uma localização que está perto do metrô, perto de meios de transporte e conectividade, tende a ter uma taxa de ocupação média alta. Sim. Agora, a taxa de ocupação média alta não é suficiente. Tu, além disso, precisa de calcular qual que é o ticket médio. E não adianta calcular do último mês. Tu tem que calcular do último ano, ou mais ainda, mais extendido ainda, dos últimos 2 anos, para desestacionalizar a série. Senão fica muito sesgado. Sim, fica muito enviesado aqui em Isso, português. tu não, muito, como que é? Enviesado. Muito enviesado. Isso. Eu não pergunto para minha tia que mora na praia, que aluga durante o verão a cabana dela. Eu pergunto para um aplicativo que faz uma análise de uma multiplicidade, milhares de hospedagem de Airbnb, VRBO, Booking e tantos outros aplicativos que existem, porque o Airbnb não é o único, né? É o mais famoso talvez, mas não é o único. E aí que vem a grande sacada, é a relação preço médio e ocupação média. E a terceira coisa que você analisa nas rendas, na hora de decidir, é a estabilidade que você consegue dessa renda. Porque talvez no verão eu vou tirar muito dinheiro na praia, mas vou passar todo o inverno, sem ocupação. Vou te dar outro exemplo mais exagerado para que fique mais claro. Você gosta de esquiar, né? Adoro esquiar, eu amo esquiar. E na montanha do Chile, você já foi, né? Já 3 vezes lá, inclusive eu até pensei em comprar um apartamento lá pra alugar só no... Porque é cerca de 20, 25 mil uma semana. É um valor alto, só que são só 3 meses, né? 3 meses quando a temporada é boa. Pois é. Porque se não tiver tormenta, não tiver neve, você até pega uma semana meio ruinzinha, que aí fazia um mês que não nevava, porque nevou antecipado esse ano, a temporada se adiantou, começou antes. Só que a qualidade de neve não é boa, tem cancelamento, ou seja, você só consegue alugar 3 meses do ano completo. Isso. E tu não consegue reemplaçar por outro tipo de inquilino, não é como que tu pode, eu vou alugar para um estudante no período, porque tipo, na montanha quando não é inverno, não consegue alugar, porque ninguém vai querer ficar lá na montanha, né? Dificilmente. Muito isolado. Eu trabalhei em turismo durante 15 anos e ficava muito difícil vender montanha durante o verão. Não, que vamos fazer ciclismo, montanhismo, cavalgadas, tudo bem, mas fica difícil. Bom, compara isso contra uma cidade como São Paulo, que tem muita mais estabilidade. Então, é estabilidade nos ingressos variáveis de uma renda por noite, que é uma grande crítica, né, da renda variável. Você ganha mais, sim. Eu acho que... Quanto mais... Tu me perguntou quanto mais. Aproximadamente entre um 25% e um 35% tu consegue tirar mais de renda. Sim. Só que tem meses que vai ter, sei lá, vai tirar muito mais, outros meses que vai ter muito menos. Então, essa variabilidade é a que você tem que tentar estabilizar. Sim. Uma coisa que você falou aqui que às vezes a gente não valoriza, talvez nem todo mundo pegou. Você falou, existem aplicativos e ferramentas que nos dão essa informação. Só isso já vale ouro. Porque no mercado de onde você está procurando oportunidades de investir em um lugar que vai dar um alto retorno de aluguel, isso vale ouro. Eu demorei anos para descobrir que tinha uma ferramenta dessa. Claro. Eu descobri por causa do Ignacio. Porque isso mostra, às vezes, né, como a ignorância nos atrapalha na hora de investir. Eu acho que a ignorância talvez seja o maior dos erros de todos, mas se você está aqui, você está de parabéns, você está vencendo a ignorância, que é não conhecer algo novo, não conhecer esse tipo de mercado, porque é muito fácil falar mal de alguma coisa quando a gente não conhece. Quantas pessoas que você vê que estão ganhando dinheiro que tem 5, 10, 15 apartamentos? Se você conhece as pessoas, com certeza elas vão poder te ensinar algo. Agora, escutar de pessoas que não tem uma, dois apartamentos para alugar, que só tem uma casa que financiou por 30 anos e só tem ela,
não é a melhor escolha, né? Escutar pessoas erradas é a pior escolha que você pode fazer, é o pior erro de todos. A gente nem tinha colocado aqui, mas me veio essa vontade de falar isso. Vamos pro segundo erro, Ignacio? Vamos. O segundo erro é comprar para morar. Como é que é? Sim, é comprar para morar como o primeiro imóvel. Eu não estou contra do sonho da casa própria, bem pelo contrário, eu sou muito a favor do sonho da casa própria. O nosso objetivo é ajudar a pessoa a ter a casa própria. Conquistar, mas uma conquista. Mas no momento certo. Na hora certa, de forma certa, sem necessidade de ficar endividado por 20 ou 30 anos. Que não é agora, no início você tem que criar patrimônio. O jeito certo é, primeiro você constrói e depois você curte, desfruta, se diverte. E a casa própria é um luxo, no sentido... É um luxo, é igual um carro próprio, porque a casa própria ela não vai te dar renda. E você também não tem o objetivo de vender ela para... comprei por 500 mil, 1 milhão, vou vender mais caro. Não é esse o objetivo, é você ficar morando. Isso. Então as grandes rendas que o imóvel tem, que é o aluguel e a própria valorização do imóvel, você não tem na casa própria. Então você já perde aí. Quais outros motivos que fazem desse um péssimo investimento para quem quer criar uma aposentadoria e criar patrimônio? Outro investimento, primeiro que você se acomoda, porque você limita a sua capacidade de pagamento. A sua capacidade de pagar boleto é a sua principal arma. A gente gosta de dizer isso. Porque a capacidade de pagar boleto te dá a chance de comprar bens, comprar imóveis. Se você já tem a sua renda comprometida com a casa própria, você não tem mais dinheiro para investir. Às vezes, muitas vezes, você se compromete, o brasileiro tende a se comprometer 20%, 30% a mais do que ele poderia. Por isso que a gente tem uns 77% dos brasileiros endividados. Eles querem comprar uma casa própria com o seu emocional, compra algo mais caro, coloca a mobília mais cara, coloca os móveis mais caros e por aí vai. Então ele se endivida muito. Ele fica engessado para se mudar, para buscar um novo emprego. É verdade, isso aí. Às vezes, se a família cresce, ele não tem mais quarto para botar os filhos. Não tem mais espaço. Se separa, que pode acontecer, vira um outro Aqui no problema. Brasil não acredito que aconteça esse tipo de coisa. Acontece no Brasil também, vou te dizer. Comigo não vai acontecer, porque eu prezo muito na minha família, mas enfim, mas acontece. Sabe o que mais me preocupa do sonho da casa própria e comprar um imóvel como primeiro investimento? É que você cai naquela armadilha da dívida da casa própria. Como você falou, talvez você falou muito rápido, não deu para tirar o ouro que você falou ali, mas quando você compra para morar e você não utiliza essa capacidade de financiamento para gerar renda, que seria através do aluguel, você perde um dos seus ativos mais importantes como investidor. Olha, isso é bom. Sua capacidade de financiamento. Ou seja, o único jeito de você investir em um imóvel e poder investir num segundo, um terceiro, além de só aumentar sua renda, quando eu ganhar mais dinheiro eu vou comprar outro. Falso. Quando você comprar sua casa própria, sim. Quando você ganhar mais dinheiro ou terminar pagando a metade da casa, aí você consegue um financiamento para a casa na praia. Casa na praia, né? Em vez de ser outra para investir. Aí vai na casa na praia. Vou investir na casa na praia. Eu não entrei muito nesse ponto, né, Ignacio, mas você falou muito bem, porque você tem duas armas na mão, que é o crédito que o banco te dá para você comprar um imóvel que vai fazer com que ele se pague sozinho depois, e outra é a sua capacidade de investimento. Isso. Capacidade de pagamento mensal. Pagamento do boleto. Isso. E é muito mais fácil pagar um boleto quando a gente é obrigado a pagar do que quando a gente precisa poupar. Se você esperar poupar o dinheiro para ter 100 mil, 200 mil ou 50 mil para dar de entrada, a chance é que isso nunca vai acontecer. E hoje em dia existem formas de você comprar esse tipo de apartamento que a gente está falando com entrada zero quase. 10 mil ou paga parcela a entrada. Então fica muito mais fácil. Com 3 mil, 2.500 por mês você consegue pagar isso. Parcela, capacidade de pagamento de parcela, mais o crédito do banco, você já consegue iniciar o seu império, que daqui a 10 anos você vai ter. Seu império, boa. Seu império, exato. Cada um com seu próprio império. Para umas pessoas, um apartamento é um grande achado, e tem outras que com 10 apartamentos está insatisfeito. Agora que temos claro que
uma grande armadilha pode ser comprar a casa própria por causa que a gente perde essa capacidade de financiamento. Vou explicar um pouquinho mais por que a gente perde essa capacidade de financiamento, tá? Para que fique bem claro, tá? Você compra a sua casa e quem que vai pagar essa prestação? É você, né? Sim. Porque você mora nessa casa. É verdade. De onde que você tinha dinheiro para poder pagar essa prestação? Do seu salário, da sua fonte de renda. Exato. Ou seja, você vende seu tempo para ganhar dinheiro e esse dinheiro você utiliza para pagar seus compromissos. No caso, Sua parcela do financiamento. a parcela do financiamento. Agora, como disse o grande guru das finanças, Robert Kiyosaki, do aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, Sim. ele fala, quando você compra sua casa própria, você está comprando uma dívida. Um passivo, ele chama. Uhum. Quando você compra um ativo imobiliário e bota ele para alugar, esse ativo imobiliário gera renda que paga aquele aluguel. E aí você A recupera. diferença é absurda, né? É absurda, É absurda. porque você gera as rendas, o próprio ativo gera as rendas para pagar essa prestação. Daí que se pague sozinho. E esse momento é crucial, porque permite que você recupere sua capacidade de financiamento para comprar o segundo imóvel e o terceiro imóvel. É. Ah, tu vai falar, mas eu com o imóvel estou bem. Tudo bem. Mas... Pode estar bem hoje, né? Ué? Mas e aí? E quando ficar mais velho? Quando ficar na idade do nosso amigo aqui, Ignacio? Falando de estratégia... As pessoas envelhecem. As pessoas se enxergam na velhice, né? Um homem grisalho, olha só. Grisalho, imagina, uma beleza Já deve de ter os seus cabelo. 36, 37 anos pelos cabelos É, grisalhos. um pouquinho mais do que 37. Mas é bem que tu falou, né? Porque quando a gente tá comprando a casa própria, a gente pensa, não, mas tá bom assim, do jeito que eu tô, tá bom. Mas você não sabe o dia de amanhã. Então, assim, a melhor escolha que a gente pode fazer hoje é uma escolha consciente de ter um objetivo. Eu quero criar a minha aposentadoria independente. Pense nos seus filhos, eu não quero ter que incomodar meus filhos quando eu ficar velho. Pedir dinheiro pra eles. E não dá pra confiar no INSS também. Ah, não. Aí já tu botou. Entrou num outro assunto bem mais delicado. Que Mas tá vinculado, porque se eu compro minha casa própria e tá lá, não, mas eu vou viver aqui, já tem um teto onde morrer. Beleza. Só que daí tu vai vai pagar as contas como? Pois é. Através do INSS. Tem certeza que vai deixar seu futuro depender daquele Depender processo? do governo, depender dos outros, né? Dependendo dos outros é mais grave ainda, porque Pois é. o governo não cumpriu, a minha aposentadoria é muito baixa. Quem que vai cuidar disso? Teus filhos, né? Tu vai querer que teus filhos briguem entre eles? Eu contei em um outro podcast que meus tios com meu pai, eles estão meio que brigados, sabe? Porque são 3 irmãos, 2 deles conseguiram pagar ajuda para minha avó. E o outro não, né? Então entre eles fica uma coisa rixa. uma rixa que até hoje Destrói a relação. destrói a família, cara. Tu não quer isso. Bora falar do erro número 3. Fala tu qual que seria o erro 3. O erro número 3 é achar que comprar o metro quadrado barato é a melhor opção. Opa. Olha só, peraí, mas todo mundo aí não fala que a melhor coisa é olhar o preço do metro quadrado? É o que todo mundo olha, de fato. Tem gente que inclusive diz que o metro quadrado da planta tá igual o preço do metro quadrado de um apartamento novo, porque tem gente que não sabe nem olhar o preço do metro quadrado. Primeiro. Então aqui, essa é a primeira pegadinha, porque olhar o preço do metro quadrado requer você analisar várias coisas. O padrão de acabamento, o padrão do prédio, porque a localização, mesmo Você já parou para pensar que um prédio, mesmo no mesmo prédio, no mesmo edifício, existem apartamentos que são vendidos por 10 mil metros quadrados, e no mesmo prédio tem apartamento que é vendido por 17, por 15. Dentro do mesmo edifício, tem preços do metro quadrado diferente. Por quê? Por causa da localização, por causa da altura, por causa da posição solar. Então imagina comparar com outros prédios, com outros edifícios. É complexo. Mas a questão não é porque o preço do metro quadrado é o mais barato que é o melhor. Não vamos entrar nem como é que você analisa o metro quadrado, mas vamos entrar no detalhe do seguinte. Não é o preço do metro quadrado que vai definir se ele é o melhor ou não. Principalmente para quando você quer que ele se pague sozinho, que fazer esse apartamento se pagar sozinho. Gerar rendas para pagar o próprio financiamento.
Porque o grande objetivo que a gente tem que olhar é o quê? É a capacidade que ele tem de gerar renda. Não exatamente o preço do metro quadrado. É importante olhar o preço do metro quadrado, com certeza. Para entender o potencial que ele tem de valorizar. Se eu estou comprando barato, ok. Mas às vezes eu posso pegar um apartamento que vai pagar um aluguel muito pequeno. Aí não vale a pena. No meu caso, por exemplo, se eu fosse comprar o apartamento que eu moro hoje, eu ia ter que desembolsar 2 milhões de reais ou mais. Nossa. Mas o aluguel que eu pago não dá dá menos de 0,3% Em relação ao preço. em relação ao preço. Então, se Então, eu fosse comprar ele para eu alugar, eu nunca faria isso como investimento. Se eu não faria como investimento, por que eu vou fazer para Pra mim? morar. Não faz sentido. Toda a minha cabeça sempre pensa como investidor. E eu aprendi isso com você e com muita gente grande. Muitos amigos que têm grana, que têm dinheiro, sempre, mesmo quando eles compram apartamentos para morar, eles pensam como investidor. Daqui 3 anos, daqui 5 anos, se eu quiser vender, como é que vai ser? Vale a pena? Já pensa Então eu penso isso. Se eu estivesse pagando um aluguel muito alto e o próprio valor do aluguel cobrisse a parcela do financiamento, eu compraria. Só que se eu for financiar ele, ou se eu for desembolsar o capital para comprar ele, não vale a pena. Vale a pena eu fazer outros investimentos. Só que aí que tá. Tu, como mentalidade de investidor, faz aquele outro investimento. Não deixa teu dinheiro parado. Não deixo parado, eu faço, compro outros imóveis. Claro. O ruim seria você não comprar a casa e não fazer os outros investimentos. Não compra a casa própria e também não continua investe. no aluguel, mas não investe. Daí Isso. é ruim. Aí já não. Tá. Agora, o metro quadrado, como você muito bem falou, infelizmente não mede as terminações, a qualidade. Então é difícil fazer comparação de um prédio 1, prédio 2. Vamos supor que seja exatamente na mesma localização, prédio 1, terminações de qualidade de mármore e o outro com terminações de baixa qualidade. Sim. Aí não tem como medir isso no metro quadrado. Fica difícil. Fica. O metro quadrado, para quem não sabe, é simplesmente pegar o valor do apartamento e dividir ele pela quantidade de metros quadrados que ele tem. Privados, né? Porque aí tem até área de vassoura, metros privados, tem várias coisas para te enganar no mercado imobiliário. Tem a terraça, tem um metro privado, tem um metro de vassoura, que dele não conta as paredes. E tem também, tem também as garagens, tem gente que conta garagem, tem lugares que conta a área de lazer, ele divide para todo mundo e coloca também. Então, o que é o ideal? Você garantir que é um metro quadrado privado, sem a garagem, sem área de lazer e talvez até um metro quadrado de área de vassoura. Outra, se tem uma sacada, essa sacada tem que ser útil, porque eu já vi apartamentos que eu fui olhar de estúdios, por exemplo, que ele tinha 35, 40 metros quadrados. Só que tinha quase 10 metros quadrados, ou 8, que era uma sacada inútil. 100% inútil. Ela não cabia uma cadeira, tinha 80 centímetros, eu acho. Longa, assim, muito curta e fina. Então, esses não conta. Não conta. Então, o apartamento, acaba que eu teria que tirar aquilo ali para fazer a conta do metro quadrado. Ficava caro. Fica bom só no papel. No papel fica bom, Agora, metro quadrado é importante. Nesse caso, o metro quadrado seria barato, mas a área útil ruim. seria pequeno. Seria um quarto pequeno. Agora, o metro quadrado é importante calcular. É uma das métricas mais simples de calcular. Simples, entre aspas, por causa das dificuldades que a gente acabou de falar aqui. E é um índice financeiro que a maioria dos investidores calcula. Só que não é o único, e tem outro tipo de índices que eu gosto mais de utilizar. Basicamente tem 2 que eu uso muito. Um deles é o cap rate, o ratio de capitalização, que basicamente é a relação que você tem de quanto são as rendas que o apartamento tem, quanto você recebe. Capacidade de rendimento daquele apartamento. Correto. Tira as despesas. Ou desconta as despesas. Porque, claro, quando você faz, só para deixar claro, né? Se você compra um imóvel e você vai fazer no aluguel do Airbnb, por exemplo, temporada, você vai ter que pagar a internet, vai ter que pagar a luz e vai ter que pagar IPTU e algumas coisas a mais, algumas taxas. Ou se você vai pagar para um administrador, ele vai te cobrar uma comissão também. Sim. Então, tu recebe as rendas, tira as despesas e essa resta... O resto... divide pelo valor do apartamento. Tá. Esse valor percentual tem que ser entre 0,4 e 0,6. Por quê? 0,4 e 0,6? Sim, por quê? 0,4 porque é mais ou menos o valor da parcela do financiamento. Não, porque é mais ou menos o valor da parcela que
que eu obtenho em investimentos de renta fixa. Investimento, por exemplo, no Tesouro Americano. Tá. Isso que me dá o Tesouro Americano. Se eu pegasse meu dinheiro e botasse no Tesouro Americano, esse me dá 0,4, 0,3 Tá. mensal. Tudo bem que nesse exato momento a renta fixa está mais alta do que isso, mas é uma situação muito transitória. E a gente tá contando só o aluguel, né? Só aluguel. Tem mais o rendimento do apartamento. Ia falar para lá. Só que esse índice não mede o retorno do meu investimento. Porque esse ali é um índice que mede o retorno do capital. Tá. Mas tu não botou todo o capital. Isso que é a mágica, né? Então tem o terceiro índice que você pode utilizar para calcular que tão bom negócio tu está fazendo. É quanto dinheiro eu botei, quanto dinheiro eu vou tirar. Então um apartamento vale 100 mil. Você bota 20%, que seriam 20 mil, ainda parcelado. E você vende ele por, sei lá, 200 mil. Você botou 20 mil e tirou 100 mil. Sim. Você quintuplicou seu patrimônio. Tá, mas não vamos exagerar. Bota 100 mil e você teve um 10% de valorização. 10% de 100 mil são 10 mil reais. E você botou 20 nesse ano. Vamos supor por um instante que você tenha 20 mil à vista e pagasse esses 20 mil. Nesse ano você ganhou um 10% de valorização. Seriam 10 mil. Você ganhou um 50% de retorno sobre o seu investimento. No papel, obviamente, né? Sim. Agora, se você tivesse esses 20 mil e botasse em outro tipo de investimento, que tipo de investimento você teria que fazer? Criptomoeda, ações, outro tipo de investimento, você teria que fazer para ganhar 50% em 12 meses. Mas talvez não tenha, né? Ah, mas não, se você exagerou, nunca vi 10% de valorização Ao ano? ao ano. Ah, No mercado imobiliário. na planta tem mais, Na muito planta mais. tem muito mais. Muito mais. Isso. Muito mais. É Então, por isso que a gente fala, né? Por exemplo, a gente tá falando do erro aqui. sim, Metro quadrado barato é a melhor opção? Nem sempre. nem sempre. É melhor eu comprar um metro quadrado, às vezes um pouquinho mais caro na planta, do que comprar um metro quadrado mais barato numa coisa que já está construída. Porque aquele já está construído e já chegou no ápice de valorização. E outra, que é importante, né? Às vezes é mais fácil eu fazer a conta de se o aluguel menos as despesas vai pagar a parcela. Porque daí você está comprando uma coisa que não é você que vai pagar. Você vai pagar no começo, a entrada, parcelada. O resto que vai pagar, nem o juro é você que vai pagar. Não importa o juro do banco, porque não é você que vai pagar. É o próprio apartamento que vai pagar. Você entende que é diferente a conta? Totalmente não fico pensando no juro. O valor do metro quadrado, como índice para decidir se eu vou ou não investir, pode te levar a um grande erro, porque geralmente os apartamentos compactos, tu paga um valor metro quadrado mais alto do que um apartamento de 3 quartos, por exemplo, de 120 metros quadrados. Mas aluga... Mas a proporção do valor metro quadrado versus o aluguel, você tira muito mais dinheiro de um compacto do que um apartamento de 3 quartos, dependendo da localização. E das características do prédio e do negócio imobiliário que tu está fazendo, né? E por incrível que pareça, a gente tem encontrado boas oportunidades que dá mais do que 1% de aluguel sobre o valor que você tem investido. Você já imaginou ganhar 1,5%? Tem 1,5% a gente consegue hoje em dia. Inclusive no apartamento que eu tô acabando de imobiliar mais um apartamento meu lá, tô colocando pro Airbnb lá, a expectativa é 56 mil de rendimento no ano, limpo em 35, 40 mil de rendimento limpo, que vai dar 3 mil e alguns quebradinhos por mês, e eu gastei menos de 200 mil no apartamento. Com a mobília vai dar um pouquinho mais de 200, mas é um rendimento de 1,5%, um pouquinho mais por cento por mês, só de aluguel. Fora, limpo, né? Já pagando a despesa. Fora, isso que eu vou pagar 20% para uma empresa administrar para mim, que eu não, não quero me incomodar. Tu não quer mais um emprego, né? Não quero mais um emprego. Então, vejo como tem... Se eu ganhar 15%, só de aproximadamente 15% de renda, com um apartamento desse, mais a valorização, que a valorização, quando eu comprei na planta, é muito boa, estamos falando de 20% ao ano. Caramba. Investimento seguro. Então, assim, disso que a gente está falando. Sim, tem gente por aí falando, não, mas esse investimento é pouco líquido, ou seja, é difícil de vender. Tem gente que fala isso como se fosse uma coisa negativa. Eu
acho isso uma coisa positiva. Como assim, Inácio? Porque o fato que seja difícil de vender é o que te dá a segurança. É a última fonte de geração de capital que tu vai utilizar quando essas coisas vão do jeito errado. Quando você quebra, quando você tem um problema financeiro, é a Verdade. última coisa que você vai. É um ótimo ponto de vista. Entendeu? Se o dinheiro fosse fácil de tirar, se fosse líquido, Se fosse talvez líquido- você já tinha gastado. Pois é. Porque o primeiro problema que aparece, você vou pegar o dinheiro que está no banco. Então, o Por investimento... isso que você tem dinheiro no banco guardado? Tem 50 mil, 30 mil? Por que, Dificilmente. que não tem? Pois é, mas se tivesse um apartamento, você não ia conseguir vender rápido. E, portanto, você vai procurar outro tipo de soluções para resolver suas urgências. Desde esse ponto de vista, é um ótimo fator que seja pouco líquido. Ótimo fator. Gostou da analogia? Ah, gostei. Gostei do Essa ângulo. É um outro ângulo de vista. Sempre tem um ângulo de vista diferente. Você que está do outro lado, você tem que olhar assim. Talvez você desconfie aqui. Quem que são esses dois malucos que estão falando aí? Mas ao mesmo tempo, você tem que dar uma chance para você. Deixa eu escutar e deixa eu entender se faz sentido. Se alguma coisa não fizer sentido, deixa do lado. Não descarta o que a gente falou aqui. Porque a gente falou muita coisa que vale ouro aqui. Eu vejo muita gente hoje em dia muito fechada, né? Sabe aqueles haters que vem com aquela verdade absoluta? É. As pessoas que têm verdade absoluta, elas não aprendem, elas não evoluem. Uma pessoa sábia é aquela que faz perguntas. Por que eles estão falando isso? Mas da onde que estão Explica tirando mais. isso? Vamos mais, vai Qual mais a cidade que fundo. tem isso? Por que aqui eu não enxergo isso? Quem são as pessoas que eu posso perguntar para ver se isso faz sentido? O que ele está enxergando que eu não estou enxergando? Tá na Faça dúvida. perguntas. Seja Isso é curioso. muito mais sábio. Vamos pro erro número 4. Vamos lá. Comprar pronto achando que é uma vantagem. Olha só que interessante. Comprar Tem o mu- imóvel pronto achando que é uma vantagem. Tem muita gente que tem medo de incorporadora quebrar, de incorporadora ser uma estafa e cair em golpe. Sim. Tá? Então, como que o mercado imobiliário brasileiro protege ao consumidor, ou os investidores, nós? Inclusive é melhor que no Chile, né? A proteção. Inclusive, a proteção aqui é mais poderosa do que no Chile. No Chile, Você já vendeu apartamento em quantos lugares? Você já vendeu apartamento no Chile? eu já ajudei a investidores no Chile, em México, Ribeira México. Maya, Punta Cana, Punta Cana, que seria a República Dominicana, né? tá? Nos Estados Unidos, Estados na Unidos. no estado da Flórida, Espanha Espanha. e aqui no Brasil. E no Caribe também. Onde é que é? Já Bom, falou? o Caribe Ou é- Caribe seria... Caribe não é um país, Caribe tá, é tá. uma região tropical, Sim. né? Mas esse da República Dominicana, então, era ali. é isso? República Dominicana fica no Caribe, junto, pertinho de México, que é Ribeira Maya. Ah, porque eu lembro que você tinha falado que tinha apartamentos lá no... Sim. Ah, ok, entendi. Então, vamos lá. Aqui a gente tem mais benefícios de segurança para o investidor. Não adianta só fazer investimentos inteligentes, você tem que fazer investimentos seguros. Sim. A gente acabou de falar que a gente tem que comprar um apartamento para ter seguridade para o futuro, que seja pouco líquido, justamente para me dar seguridade. Bom, então tá, vamos lá. Quais são as ferramentas de segurança que o mercado imobiliário brasileiro oferece para nós microinvestidores? Sim. O mais famoso de todos é o patrimônio da afetação. Mais famoso entre nós, né? Talvez você é a primeira vez que escutou na sua vida. Quando eu cheguei no Brasil, nem tinha ideia o que era isso de patrimônio da afetação. Em palavras simples, é uma lei que separa o patrimônio dos donos da imobiliária, da incorporadora, desculpa, do patrimônio do empreendimento, do projeto que você está investindo. Inclusive, se a construtora está investindo em 2 prédios, ela não pode pegar o recurso que está na conta, porque cada empreendimento tem que ter um CNPJ separado, Isso. uma conta no banco separada, Boa. e ela não pode mexer o dinheiro que está aqui para outra conta sem uma despesa justificável. Isso é crime, o dono do incorporador pode ir preso se ele fizer isso aqui. Então é bem sério e é uma grande segurança que a gente tem como investidor. Então, no pior dos piores, ou nas hipóteses de uma quebra por parte da incorporadora, o projeto tem o dinheiro no próprio projeto ou na conta corrente daquele projeto? Agora, todas as incorporadoras e todos os prédios na planta têm patrimônio de afetação? Nem todos. Não. Esse aqui é um detalhe importante. Então, não é que todos tenham, mas alguns têm e isso te dá mais segurança. Correto. É errado que uma incorporadora trabalhe sem patrimônio de afetação? Não. Não. Talvez ela é tão segura, ela traspassa tanta segurança pelo simples fato do nome dela, das certidões dela, do histórico dela,
que talvez ela fala para o mercado, olha, eu não preciso de patrimônio de afetação. Uhum. Aqui em Santa Catarina a gente tem um exemplo claro disso, que é a FG, Uhum. né? Uma das maiores, ou está entre as 5 maiores, construtora do Brasil, e ela está construindo o maior edifício do mundo, não sei se o residencial, maior edifício que é a Torre residencial do Sena, mundo. né? Torre Sena em Balneário Camboriú. E eles não têm patrimônio de afetação, mas eles são Nem precisa. muito fortes, então... Se eles conseguem traspassar esse nível de confiança por mercado, não é obrigatório. Agora, tem uns benefícios tributários trabalhar com patrimônio de afetação que uma incorporadora mediana pequena pode utilizar para dar e traspassar essa confiança também para os Sim. investidores. Outro jeito de melhorar e dar segurança é através de financiamento pela Caixa. Aí, Financiamento pela Caixa, olha, interessante. Isso. O financiamento pela Caixa funciona um pouquinho diferente do financiamento bancário tradicional. Como funciona? O prédio, quando ele é autorizado a ser financiado pela Caixa, a Caixa que vai entregar o dinheiro para garantir a obra. Quando você compra um apartamento e esse prédio está financiado pela Caixa, você tem a segurança que a Caixa vai fazer de tudo para construir o prédio. Inclusive, depois que o prédio já está em construção, a Caixa meio que termina ele, né? Tem que terminar o prédio. Olha só que interessante. A Caixa faz... basicamente, para uma construtora conseguir financiamento pela Caixa, a Caixa é muito difícil. Então, ela tem que... A Caixa olha muitos e muitos itens, muitas coisas. Então, se a Caixa já certificou, é meio que um atestado de garantia. É um atestado de garantia. E tem algumas coisas como segurança de obra e tudo mais. Então, a própria Caixa dá segurança de obra. Seguro de obra também é uma outra coisa importante. Você pode ver se a construtora tem. Muitas construtoras na planta têm o seguro de obra. Isso também é uma garantia para você ou ter o dinheiro de volta e ter o apartamento pronto. Boa. Então isso é muito bom. Um outro detalhe também, então a gente já falou da Caixa Econômica, patrimônio de afetação e seguro de obra. Depois disso, vem a questão da gente olhar o histórico. O que eu preciso saber da construtora, pensando no histórico, para ter segurança? Bom, não é a mesma coisa ter 5 reclamações, vamos lá, 100 reclamações de uma incorporadora que entregou 1000 apartamentos do que 100 reclamações de uma incorporadora que entregou 10.000 apartamentos. Não é a mesma coisa. Não. Ou seja, histórico importante. Se eu entreguei 20 milhões de metros quadrados, construído não sei o que, e teve, sei lá, 100 reclamações, tu faz uma proporção, entendeu? Agora, se entregou pouquinhos apartamentos e 10% deles são reclamação, aí tá alguma coisa acontecendo. Sim. Tem que ser uma comparativa tu tem que trabalhar a proporcionalidade do assunto. Você tem que ver os outros prédios que foram entregues, se foram entregues dentro do prazo, isso é uma coisa muito interessante. O padrão de acabamento. Esse negócio do prazo é interessante, cara. Porque, vamos supor, você investe em um apartamento e o prédio atrasa. Atrasa porque, sei lá, acharam ossos. Osamentas, sabe? Aqueles sim. Vestígios humanos. Vestígios humanos ou, sei lá, acharam um dinossauro lá dentro. Tipo assim, vamos exagerar o assunto. Acharam um dinossauro ali, tava fazendo as escavações, acharam um dinossauro. Pô, não vai poder construir o prédio, né? Aí tu se enfrenta a um problema, mas isso é uma exageração, vamos lá. Estão achando orçamento e atrasa a obra. Acabam resolvendo que não eram dinossauros não, e demoraram 2 anos para decidir se era ou não era dinossauros. Tá bom. Beleza. Desculpa, gente, uma exageração, mas vamos lá. Atrasou 2 anos. Era para ser entregue em 36 meses, acabou sendo em 5 anos. Em 60 meses. É ruim? Bom, não vamos falar que é bom. Mas ruim também não é. Vou te explicar por quê. Como microinvestidores, nós ganhamos dinheiro através da valorização, ou seja, o prédio custava 300 e eu vou vender ele por 500. E também ganhamos através do fato que a gente utiliza o período obra para pagar parcelas. Correto? Sim. Tá, isso não mudou. Então você vai ter mais tempo para pagar as parcelas. Você pode pagar uma parcela mais barata. Pode se preparar para o pior na hora de fazer um financiamento. Ninguém te obriga a pagar só o 20%. Tu pode pagar o 30%, o 40%, o 60%. Pode pagar mais. Menor lá na frente. Lá na frente, você decide. Eu consegui pagar o duplo do que precisava.
Aí você decide, baseado na parcela do aluguel no momento, o financiamento no momento, se você comprar um apartamento ou dois. Ah, boa, isso é legal. Mas falando de segurança, voltando um pouquinho na parte de É. segurança, se a empresa construiu 20 prédios Ah. e um deles atrasou e talvez tenha uma justificativa, ok. Agora, se ela construiu 10 prédios e tem 8 que foi entregue com atraso, Pô, poxa, aí tem tem uma que dar um passo situação, para né? trás. Então tem essa questão do histórico para você olhar. E tem mais uma coisa interessante para você olhar, as certidões, né? Uhum. Se não tem... Basicamente a CNT, CNPJ. CNPJ, Tem que analisar o CNPJ, tem que analisar também, sei lá, o CNPJ, o CPF dos donos, as credenciais, né? Fazer as devidas diligências. Sim. Outra coisa que é interessante de analisar é o contrato de promessa de compra e venda. Nesse contrato você tem que analisar se não tem cláusulas muito abusivas, tem que analisar quais são as multas que você terá que pagar se você incumpre o contrato e quais são as responsabilidades da incorporadora nesse mesmo contrato. Se ele atrasa, que tipo de multa vai ter que pagar, como, de onde, etc. E tem que ser recíproco, entendeu? Não pode ser só para o lado do investidor e nada para o lado da incorporadora. E mesma Sim. coisa no contrário. E tem um outro detalhe também que é a forma de como você vai pagar. O fluxo de pagamento também é uma segurança para você. Veja bem, existem várias formas de você comprar um imóvel. Você pode comprar à vista, você pode comprar dando uma entrada de 50%, você pode pagar todo ele durante a obra, você pode pagar no começo já da obra, ou você pode comprar, como a gente está falando aqui, sem entrada. Você parcela a entrada durante a obra e depois lá na frente você financia e faz com que o próprio apartamento pague o financiamento. Eu já comprei apartamentos, alguns inclusive, quando eu entro de investidor um pouco mais pesado, com preço do metro quadrado mais barato, eu entro às vezes no terreno, eu entro às vezes na fase inicial da construção, que é onde a construtora está precisando um pouco mais de caixa, mais dinheiro. Equity se chama, é o nome técnico. Então eu tenho, claro, eu vou ter um ganho muito maior, eu compro mais barato, mas eu tenho que aportar todo o dinheiro. Isto. Então meu risco fica muito maior. E eu compro alguns apartamentos. Eu Tu entra comprei na SPE que se chama, não é? o SPC. Até. SPC, tá. SPE, eu não recomendo que ninguém invista em SPE, porque você não tem muito controle, você assume risco trabalhista, você assume muita coisa que não faz tanto sentido. Principalmente nosso investidor que está querendo começar, a SPE normalmente tem que pagar tudo durante a obra. Eu entro uma fase antes, ou entro até no terreno, como permutante de terreno. Mas aí eu tenho que passar por 2 advogados, é um processo bem mais longo, então eu já tenho um pouco mais de experiência, eu tenho um pouco... E o risco é maior, eu entendo disso. Mas você não precisa passar por isso. Mas vamos supor o meu caso aqui. Eu comprei 3 apartamentos aqui em Floripa recentemente. Foi por 700 mil, mais ou menos, 3 apartamentos. Um preço muito bom, uma localização muito boa, mas eu já paguei o dinheiro. Já saiu do bolso. Eu acho que já faz um ano ou um ano e pouco. Volta e meia eu passo na frente do terreno para ver como é que tá, mas ele nem começou a construir ainda. Quando eu comprei, tinha algumas casas no terreno. Uhum. E o dinheiro que eu paguei era para comprar o terreno, para ajudar a comprar o terreno. Agora já não tem mais nada, tá tudo nos tapumes lá, volta e meia eu passo lá. Mas eu tenho muito mais risco do que se eu tivesse que pagar. Imagina, no primeiro ano você pode pagar às vezes 5, 10% É do muito imóvel. menos risco se já tivesse o registro de incorporação. Não, e você pode ir acompanhando, ó, pedindo foto, pedindo informação, mesmo que seja em outro estado. Sim. Você vai ter, o prédio já vai estar subindo e você vai ter pago 5% do imóvel, 10% do imóvel, é um risco muito menor do que você comprar à vista, do que você pagar como SPE ou alguma coisa assim. Então, o fluxo de pagamento também é um quesito de segurança para você comprar um imóvel. Gostou? Essa eu não tinha pensado, né, Ignacio? Cara, eu tô aqui, cada vez que a gente fala, tu me tira sempre uma coisa nova aqui na mesa de conversa. Erro número 5. Essa terminologia você utilizou, é ser barrista, ou seja, investir aonde você mora. Essa é uma armadilha. Essa é boa, Armadilha cara. do bairrista. A armadilha do barrista. Eu só investo aonde que eu moro. Ou onde eu conheço, a cidade que eu já conheço, a cidade que eu já morei. Cara, e é uma armadilha muito comum. É difícil sair. Assim, a mentalidade tem que ser, eu moro onde que eu quero, eu investo onde que é melhor negócio. Eu invisto onde é melhor negócio. E isso pode ser aqui na minha casa, no outro lado da rua, ou do outro lado do continente. É verdade. Vamos manter no Sabe negócio. que eu tô querendo comprar uns apartamentos na Itália agora. Boa, gostei. Tô querendo comprar na Itália.
Ótimo, Tem um só que amigo daí que tem tu uma tem que constru- analisar o tem um- mercado italiano, Tô analisando, dá um já tô trabalho. analisando. Mas ele tem uma taxa de atratividade muito alta para essa questão do aluguel de temporada. 2, 3% de rendimento até. Nossa, Mas tem algumas coisas que são difíceis. Como eu já falo italiano, como eu tenho muito contato lá, né? Tem uma Sim. escola de italiano, então eu tenho algumas facilidades, eu tenho muita gente que mora lá. Enfim, estamos pensando. Só que tem uma coisa também, tem que reformar o apartamento, que é um trabalho que é muito difícil de achar pessoas boas para reformar lá. Mas enfim. Mas eu quero dizer, né? Eu quero demonstrar que eu não penso como bairrista. Eu penso aonde é a melhor oportunidade para investir. Normalmente vai ser em grandes centros. Normalmente vai ser em um lugar que você tem alta rotatividade de aluguel. E é difícil, cara, porque a gente tá acostumado a... Inclusive, até tem uma frase, né? Aonde meu pai muito falava isso. A olhos do dono, engorda o gado. O olho do dono engorda o gado, é. Não é essa? Sim. Pois é. Só que no investimento imobiliário, cara, não funciona tão assim, não. Tu pode aproveitar esse fenômeno de alta valorização, esse fenômeno onde que o aluguel é mais alto do que a parcela do financiamento, é um fenômeno que tu tem que procurar mesmo. Tem. E se a cidade está muito parada onde que tu mora, ou se o bairro que tu mora está muito parado, esse fenômeno não vai acontecer. Não. Nem perto. Não chega nem a metade, às vezes. O fato que tem alta valorização depende não só do desenvolvimento da cidade. Às vezes um bairro aqui está crescendo, aqui não. Só porque muda o plano regulador da prefeitura. É, e tem cidades pequenas que são limitadas. O meu irmão, por exemplo, ele mora numa cidade pequena, de 100 e poucos mil habitantes. Ele queria morar num apartamento igual com a estrutura parecida com o meu, que tem várias piscinas, tem piscina quente, tem piscina fria, tem quadras, tem tipo um clube, Academia, assim, sabe? um clube, sim. Isso, é tipo um clube. Mas lá na cidade dele não tem. É? Não tem, não acha. Tá vindo agora um ou outro, mas não é bem assim completo, então limita. É só você pegar, por exemplo, uma cidade pequena. Cidade da minha sogra, lá no Rio Grande do Sul. A gente ia pra lá, tinha que ficar amontoado na casa dela, porque não tinha hotel. Não tem hotel. Pá. Não tem hotel. Se a cidade não tem hotel, você acha que vai ter vacância pra um Airbnb pra você Ou se alugar? essa cidade depende muito de uma indústria, e essa indústria quebrar, ou essa empresa quebrar, vamos lá, a cidade onde que eu moro depende muito da indústria do sapato. Se tiver um ano ruim, esse ano a cidade se vê afetada. Sim. E se a cultura toda está acostumada a pagar barato por um aluguel, aumentar o valor do aluguel fica difícil. Então, eu acostumo investir em lugares que eu consigo enxergar que tem essa relação de alta demanda de aluguel, crescente, porque tem que ser alta hoje e crescente amanhã. Não adianta eu comprar em lugares emergentes. Se eu vou comprar no meio do deserto da Atacama, algum dia eu vou construir um prédio lá. Vou ter que esperar 1000 anos até isso acontecer. Aí não dá tempo. Não né? dá, né? Não dá tempo. Eu preciso que seja relativamente rápido. 3, 4 anos, 6 anos, como tu falou em outros podcasts. É um período longo, né? Só que não tão longo também. Sim. A questão é, se você mora em São Paulo, se você mora em uma região muito boa e às vezes no centro, em algum lugar dessa região tem oportunidade, ótimo. Mas não se limite. Se você mora num lugar pequeno, numa cidade pequena, abra sua mente. E a gente tá aqui para ajudar com isso também, né? Encontrar lugares para você investir. A gente faz o seguinte, a gente está o dia todo, todos os dias, analisando oportunidades de investimento. É uma perturbadora quantidade de horas que a gente investe para saber aonde que estão essas oportunidades. E quando a gente encontra essas oportunidades, fazemos um esforço gigante para comunicar para a maioria das pessoas ou potenciais microinvestidores que queiram aproveitar essa oportunidade junto com nós. E quanto mais a gente cresce aqui, mais oportunidades boas a gente consegue. Porque a gente consegue negociar com a construtora para vender 5, 10 apartamentos. Então, daqui a pouco vendemos o prédio completo. Daqui a pouco a gente vende. E negocia o prédio completo também. Ou metade dele. Quanto maior a nossa comunidade aqui no podcast ficar, mais chance a gente tem de trazer melhores oportunidades para vocês. Então, portanto, compartilha. E para nós também, porque daí eu compro também, né? Se for bom apartamento, eu compro também. Eu também. E o meu ciclo já tá se repetindo, já consigo. Agora com
mais apartamentos que eu tenho. Quanto mais apartamentos a gente tem, mais a gente consegue. Por quê? Porque eu não uso a rentabilidade desse meu apartamento para o meu custo de vida. Na verdade, tu reinveste. o meu custo de vida já ganha mais do que eu gasto, mas enfim. Essa é uma chave. Você tem que... O que você ganha de renda tem que servir para continuar crescendo a sua renda. Então, o aluguel que eu ganho é para pagar outro imóvel, é para pagar o próximo imóvel. Boa. E por aí vai. Então, curta esse vídeo, compartilhe, não seja egoísta. Nosso trabalho é procurar imóveis e compartilhar com você. Seu trabalho é compartilhar com seu círculo de amigos e cercanos essa oportunidade de investimento. Se na época que a gente lançar esse podcast tiver alguma oportunidade boa, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição um link para você conversar com a gente. Ó, oportunidade de investimento, se tiver no momento, vai estar escrito oportunidade de investimento de apartamentos que se paguem sozinhos. Então, você clica, conversa com o nosso time, cadastra lá, provavelmente vai ter algum campo de cadastro. E é isso. Nos vemos no próximo episódio do podcast Método 2 em 3, junto com a Brokers Digitais e meu amigo Leandro Cardoso. Muito obrigado por estar conosco. Prazer estar aqui, um abraço para todos.